Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Sucesso. Eu sou Juliana Nunes. Hoje vocês estão vendo a estreia do novo estúdio e antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Agora a gente tem parceiros do podcast que estão com a gente nessa jornada e quero falar um pouco sobre a Lili. A Lili, ela é estrategista de imagem. Toda a imagem que vocês verem nesse podcast aqui, ela tem os olhares e a assinatura da Lili. A Lili trabalha com estratégia de imagem voltada para empreendedoras e ela faz parte aí do podcast através da minha imagem. Quero falar também da Forme Ambientes. A Forme Ambientes é a nossa patrocinadora oficial. Todos os móveis do escritório, todos os móveis do podcast, eles são os responsáveis. Esse estúdio não aconteceria se não fosse pela Forme Ambientes. E também a B+, Arquiteturas, né? A gente tem as duas arquitetas, a Mari e a Bia, que são responsáveis pelo desenho desse projeto, né? Então, elas são as responsáveis e estão com a gente aqui também no Papo de Sucesso. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a minha convidada. Eu posso falar que eu tive já a oportunidade de conhecer, porém, nunca pessoalmente e presencialmente. Já tinha ouvido falar, inclusive a gente fez parte do W2W, que é um clube de mulheres aqui, mas a gente nunca teve a oportunidade de se cruzar, mas eu já tinha ouvido falar da Pri através da Tati, que é a partner do clube, né? Já tinha comentado e falado, Ju, vocês têm que se conectar, a Pri é incrível, vocês têm que se conhecer. A gente não teve a oportunidade porque aquele não era o momento, né, Pri? Mas a gente está aqui agora juntas para falar sobre um papo que eu tenho certeza aí que vai trazer muito conhecimento, muitas viradas de chave para mulheres empreendedoras, principalmente, que estão aqui, né? A Pri, ela é mentora, ela é especialista em comportamento e relacionamento. Seja bem-vinda, Priscila Pereira, ao meu podcast. Oi, Ju, é um prazer enorme, tá, estar aqui. Eu não combinei nada disso com ela, não estou pagando nada também para ela, por ela falar tão bem assim de mim, sendo que nós não ainda tínhamos nos conhecido. Inclusive, né, não nos conectamos no clube, mas Deus, ele é tão perfeito na sua infinita sabedoria que nos conectou num momento muito importante. Então, eu já honro a tua vida por aquele convite naquele dia de manhã, por eu ter ido lá, né, contigo no culto e tudo mais. Mas é um prazer enorme estar aqui falando para empreendedoras, para essas mulheres que precisam buscar equilíbrio, harmonia na vida. E toda empreendedora, ela vai curtir muito o que nós estamos falando aqui e vai fazer muito sentido para ela. Perfeito, Pri, eu não tenho dúvida disso, né? Não só empreendedoras, eu acredito que as mulheres hoje, né, estão carentes deste conteúdo que a gente vai falar. A gente trocou uma ideia aqui no bastidor, já fez um ensaio, né? Eu digo que o episódio ele começa antes. Eu gostaria já de estar gravando antes, porque já saem algumas coisas que são bem preciosas aqui. Mas, vamos lá. Pri, você fala sobre perfis comportamentais, né? O que é isso, para quem não conhece, nunca ouviu? Quais são esses perfis? A gente vai falar sobre relacionamento, sobre as mulheres nesse mundo atual e qual é a relação que existe. Bom, vamos lá. Dentro das mentorias, dentro do que eu estudei, são aí quase 6 anos estudando exclusivamente o comportamento e as pessoas. E por que existem pessoas de sucesso e pessoas que não têm sucesso? Por que existem pessoas que casam e tem pessoas que não casam? Uhum. Por que tem pessoas que conseguem atingir uma carreira estabilizada, bacana, dinheiro? E por que não? Por que tem pessoas que até moram na rua, são fracassadas como ser humano? E aí, essa dúvida dentro de mim fez eu buscar, porque eu também me enquadrava dentro de uma categoria dessas que eu citei aqui. E aí, com essa dúvida, com essa busca, o autoconhecimento foi o primeiro caminho. Uhum. Então, absolutamente tudo parte do autoconhecimento. De você se conhecer, de você entender quem é você no mundo. Porque se você não colocar o seu PIN no mundo, você está vivendo com o que as pessoas estão apontando o dedo para você. Perfeito. E o comportamento, o perfil comportamental, ele surgiu lá atrás com o teste DISC. Quando eu fiz os meus primeiros processos de coaching,
né? Eu fui coach de algumas pessoas que mudaram, transformaram, sim, muita coisa dentro de mim. E aí, dentro daquele programa do teste DISC, eu uso ele muito porque ele me traz muita clareza de uma maneira muito simples. Existem N testes para te entender a tua personalidade, o signo, o mapa astral, tal. Numerologia. A numerologia. O corpo explica que, né, a partir do teu corpo tu tem uma personalidade. Só que eu falei o seguinte, tudo bem, a gente tem a nossa personalidade, mas quem é você nos relacionamentos? Perfeito. Quem é você quando você começa a namorar? Você é aquela pessoa que agrada o tempo todo? Você é aquela pessoa que manipula o tempo todo? Porque quando a gente começa a se relacionar, é quando a gente vai despertar o amor externo, né? Até então ele é interno. Quando a gente nasce, o pai e a mãe da gente, eles ficam no lugar de Deus. Para a criança, o pai e a mãe é Deus. Perfeito. Né? E o adulto, consciente, maduro, tira o pai e a mãe desse lugar e coloca Deus. E aí ele vai encontrar, então, um outro adulto para se relacionar e dar sequência na humanidade. Porque o sentido da vida é você crescer, casar, criar a tua descendência, que está escrito lá em Gênesis. Olhar para frente, né? O que aconteceu na primeira vez que tentaram não fazer isso, que foi lá na Torre de Babel? Não, a gente não vai sair para povoar a terra, vamos construir uma torre para chegar até o topo do céu. E o que Deus fez? Mudou a língua deles, deu confusão para que eles cumprissem a que Deus queria, que era povoar a terra que ele tinha criado. Perfeito. Só que esses valores, né, essa torre de Babel, essa Babilônia em si, ela está acontecendo hoje. Porque no lugar de crescer, botar Deus no lugar, encontrar alguém, a gente continua no laço com o pai e com a mãe, e projeta todas as nossas dorezinhas, nos nossos trauminhas, todos os nossos bullying da infância no parceiro. Ele tem que ser responsável em suprir essa necessidade que está dentro da gente. E conforme essa necessidade de ser amado, ser aceito e ser compreendido, que são as 3 necessidades que um ser humano tem para se relacionar, eu me relaciono para me sentir amada, eu estou aqui porque eu fui aceita, você me incluiu, você compreendeu a minha mensagem. E aí, dentro dessas necessidades, quando não estão conscientes e resolvidas, nós nos comportamos de maneira, como que eu vou dizer, da dor e do recurso. Talvez infantil, Pri? A gente age em cima da dor. Não é uma infantilidade, porque a infantilidade remete muito à birra, a criança, o adolescente birrento. Ele tem traços disso, mas eu consigo olhar com uma compaixão no sentido de, peraí, é dor. Entendi. Ele sente algo que não foi compreendido tanto no autoconhecimento, na consciência, e ele está expressando. Perfeito. Ele só quer tapar um buraquinho que ele não entendeu que existe. Existe um vazio, a pessoa está inconsciente e isso reflete no comportamento. Exatamente. E aí, todos os nossos comportamentos, absolutamente todos os nossos comportamentos, são oriundos de crenças internas. Crenças, como a gente vê aí na indústria, crença não é de todo ruim. Nós somos baseados por crenças o tempo todo. Crenças boas. Se eu creio que aqui é um bom momento, é um bom lugar para eu estar, que a tua mensagem, a tua marca junto com a minha vai fazer sentido, é uma crença e eu estou aqui crendo nisso. Perfeito. Só que existem crenças que são dores, que são ruins e que refletem de maneira imatura no nosso comportamento. E aí é diante dessas crenças que a gente manifesta, né? Buscando ser aceito, amado e compreendido, nós manifestamos dores em cima disso. E aí eu tracei, então, esses 3 perfis dentro das relações. Para que fique mais claro para a nossa audiência, queres complementar? Não, tô te ouvindo. Tá fazendo sentido? Eu sou que nem o Joel J, modo aluna aqui, né? Tá fazendo total sentido. Tá, total. se tá fazendo sentido. A gente já vai tendo insights, assim, né? Porque é essa troca, é isso. É porque, assim, ó, tem pessoas, dentro da onde que eu entendi que existe isso, né? É autoral, primeiro, tá?
Segundo, eu estou desenvolvendo um teste para que a gente entenda, porque eu sou a expert e consigo analisar qual é o teu perfil, por exemplo. Perfeito. Porém, eu preciso ter um teste para que isso seja patenteado e seguido adiante. Porque vai resolver muitas dores das pessoas, tá? Eu creio muito fortemente que Deus me incumbiu dessa tarefa de resolver para que famílias sejam restauradas. Perfeito. Eu senti aqui. E aí, Ju, dentro disso, como mentor e como recebendo muitas pessoas com queixas similares, eu fui juntando as caixinhas. Mas espera aí, essa daqui sempre se comporta assim e busca isso. Então, eu entendi que o quê? Que o ser, o que busca ser amado, ele é o salvador de todos, é aquela mulher salvadora, porque ela busca o amor que ela não sentiu do pai e na infância. Perfeito. Nos relacionamentos. Então, ela utiliza da dor dela, que é precisar ser amada, ela se torna salvadora de todo mundo, resolvedora de problemas de todo mundo, para que ela consiga se sentir amada. É como se ela não se sentisse útil. E aí ela precisa ser útil onde ela salva. Onde ela resolve problemas. Então, o que acontece? Ela resolve a vida de todo mundo, menos a dela. Porque ela não consegue nem se amar, mas ela insiste em ajudar a todos. Porque imagina, eu tenho um problema. Eu digo para você, aliás, você tem um problema, eu sou a salvadora. Eu resolvo esse problema, eu vejo o teu carinho, o teu afeto, a tua admiração, você me ovaciona, me reconhece, você pode até às vezes me pagar por isso numa mentoria. Eu me sinto amada. Sim. Mas ainda dentro de mim existe uma dor que precisa ser curada. Se sentir amada, exatamente. Então, normalmente, a salvadora demais, porque não é ruim você resolver o problema dos outros. O problema é você... O desequilíbrio, né? É você viver fazendo isso o tempo todinho e esquecer da vida e se isolar. Porque o que acontece? Essa pessoa que é a salvadora, que busca ser amada, ela é muito masculina, muitas das vezes. Ela tem dificuldade extrema de pedir ajuda. Ela não pede ajuda. Mostrar a vulnerabilidade. Ela é resistente. Ela defende tudo na força. Tem um monte de salvadora se identificando. Um monte de salvadora. Sabe aquelas que assim, eu vou dar um exemplo da salvadora que depois eu vou usar lá nos relacionamentos. Perfeito. Se ela tá numa roda entre homens e mulheres e precisa abrir um vinho ou abrir a tampa o que a salvadora faz? Para mostrar que ela é boa, ela abre a tampa da conserva sozinha, na frente de todo mundo. Porque ela precisa essa afirmação de ser a salvadora o tempo todo. Quando, na realidade, se ela pedisse ajuda para um homem que exerce força fisiológica, esse homem ia babar nela. Sim. Só que ela é toda distorcida, ela vive numa inconsciência. Então, essa mulher, ela atrai pessoas com necessidade gigante de resolver problemas. Caraca. Ela está se metendo o tempo todinho em problemas para que ela resolva. Ela cria, Ju, inconscientemente, problemas situações para serem resolvidos, para ela se sentir a forçuda e para ela se sentir amada. Inclusive, Pri, vou falar uma frase que eu ouvi de ti. Nosso primeiro e último encontro, né, antes desse, a Pri falou uma frase que logo depois que eu deixei ela, eu assim, cara, eu vou anotar, porque eu não posso perder isso, a gente vai conversar no podcast e eu vou falar essa frase. Toda mulher forçuda está ferrada no relacionamento. Foi você que falou. Foi eu que falei. Essa mulher forçuda que fica ali provando força e, consequentemente, o relacionamento... Quer ver polemizar? Vamos polemizar? Bora. Adoro. Querida mulher forçuda. Uma carta para você. Uma carta aberta para você. Você não é forte. Ponto. Você não nasceu para ser forte. Mais Mulheres uma verdade. não nasceram para ser fortes. Mulheres nasceram para serem poderosas. Perfeito. A mulher que entendeu que ela não tem força, ela tem resistência. Deus deu a ela a dor do parto. O homem não resiste à dor. Uma gripe, ele deita e acha que está morto, encomenda o caixão. A mulher resiste 48, sei lá quantas horas em trabalho de parto. Isso é força ou é resistência?
Quando eu entendo que a mulher não é forte, corajosa, não, a mulher não é isso. A mulher é poderosa. E o poder da mulher está na sabedoria, na maturidade, na resistência, em tudo que ela suporta com sabedoria, tudo que ela conduz com sabedoria para fazer aquele homem e aquela família terem sucesso, crescerem, prosperar, serem saudáveis, se amarem. Então, esse negócio de mulher forte não existe. Eu acredito. E é muito comum hoje a gente ouvir isso das mulheres, né? A Mulher Maravilha, como a gente estava comentando, a mulher forte. A indústria prega, né? Você tem que ser forte, você tem que ser forte. Vamos lá, vamos entender força. Existe algo bem incrível, assim, que foi uma pesquisa. Eu já adianto que eu sou uma pessoa com déficit de atenção e zero memória. Então, tudo que acontece na hora. Mas, assim, eu sei de uma pesquisa que aconteceu num exército que foi Estados Unidos, fora do país. E nessa pesquisa foi feito teste de resistências de força com homens e mulheres. Quanto tempo uma mulher consegue correr? Quanto tempo um homem consegue correr? Quanto tempo uma mulher consegue atravessar nadando? Todos os testes, absolutamente todos os testes de força, a mulher ficou em desvantagem do homem no exército. Aquela mulher lá, que está preparada para a guerra. Tá? Aí foi feito, paralelo a isso, uma pesquisa onde essa é uma pesquisa que você pode fazer aí com todas as suas amigas, colegas. Se entrar agora aqui um ladrão ou alguém atirando, em quem que você vai se escudar? Vai ser comigo ou vai ser com o nosso amigo homem que está aqui? Com certeza com o homem. Qual deles vai se levantar para defender? O homem ou nós aqui? O homem. E se você entrar na sua casa um ladrão, você prefere que venha uma policial homem? Um homem. Um policial homem ou uma mulher? Um homem. Ponto. Não precisa nem pensar muito. E assim, gente, eu não estou tirando o poder dessas mulheres que estão à frente e desafiando e desmembrando, e elas precisam estar ali porque um ambiente precisa estar equilibrado com homens e mulheres. Tudo certo. Só que isso faz a gente entender que a força é do homem. Ele exerce força. Cada um no seu papel e cada um no seu lugar. Entende? Acho que o lugar, né? E o que desequilibrou tudo isso? A força do feminismo, né? Onde quis colocar todo mundo na igualdade. Só que não existe igualdade para os desiguais. Existe acesso, existe possibilidade e existe respeito com os desiguais. Desculpa, Ju, mas eu não tenho o menor interesse em disputar nada com um homem. Zero. E eu acho que você perde o seu equilíbrio, você perde sua força, você perde energia, né, Pri? Porque só você falando assim, né? Pô, a Salvadora, tá? Eu confesso que eu sou... um pouquinho da Salvadora. Um pouco da Salvadora. Né? A maioria das empreendedoras tem isso muito forte, né? Por conta da energia do trabalho. Principalmente quem trabalha com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, terapias, cura. Essas questões mais, assim, que realmente vão salvar. Profundas, exatamente. Então, a gente se identifica, né? Mas quando tu dá o exemplo, por exemplo... o exemplo, por exemplo, é boa, né? Quando você dá o exemplo de a pessoa vai lá e quer demonstrar força, e quer isso, quer aquilo e tal, é natural que quem seja assim vá se identificar. E aí você para pensar. Eu me identifiquei, assim, em alguns momentos que tu vai falando e eu vou trazendo, né? A gente vai conectando com algumas situações. E, cara, quantas vezes realmente eu já estive neste lugar? Deixa que eu abro. Deixa que eu faço. Se quebra vou mostrar que eu consigo. E aí eu gosto de dizer o seguinte, Ju. Eu gosto de tratar o comportamento no micro, no pequeno, porque ele traz grandes efeitos. Perfeito. Então, vamos lá. Quando essa mulher que quer mostrar que ela é forte, abrindo um vidro de conserva, ela tá lá na vida dela, no dia a dia dela, ela não tem coragem de pedir ajuda para um homem porque ela vai demonstrar vulnerabilidade, fraqueza, porque ela não se permite ser amada e ser cuidada por um homem, porque ela vai entender que se ela fizer isso, ela vai estar se colocando como inferior a ele, e ela não pode, ela tem que ser superior, porque a indústria vendeu isso para ela. E aí, como vai ficar toda a postura dela? Então,
se você, que é a mulher que está nos ouvindo, entendeu que deixa o teu marido abrir o vidro da conserva, deixa ele abrir o vinho. Você sabe fazer isso, mas sabe o que você vai fazer quando você fizer isso? Você vai fazer amizade com o ego dele. Perfeito. Ele vai se sentir o homem mais viril, o homem mais posturado na O tua homem-homem. frente. O homem-homem. E aí os resultados lá na cama vão vir. Entendeu? Porque Sim. é isso que acontece. Uma mulher na sua energia equilibrada, feminina, e um homem na sua energia masculina é o complemento perfeito. Eu gosto de fazer, Ju, um paralelo entre energia feminina e masculina, e nós já vamos voltar lá nos outros 2 perfis. Tá aqui, tô esperando. Anotei Eu o gosto primeiro. de dizer o seguinte, pensa assim, ó, a dinâmica do sexo, ela é a dinâmica da vida, tá? De um homem e de uma mulher. Qual é o comportamento do sexo, no sexo de um homem e de uma mulher? Vamos lá. A mulher precisa estar tranquila, relaxada, calma, ela precisa mentalizar que está se sentindo desejada, que ela é a mulher mais maravilhosa do mundo, e aí ela relaxa e aí acontece. Por outro lado, o homem, ele tem que estar rígido, duro, atenta, alerta, conduzindo. Essa é a dinâmica do sexo. E aí consegue naturalmente ter o ato sexual. Essa é a dinâmica da vida, um casamento. O homem tem que estar alerta, rígido, provedor, protetor, sabe? Ele tem que estar na honra, na palavra, na disciplina, enquanto a mulher tem que estar tranquila, cuidadora, amorosa, nutridora. A maior missão da mulher é nutrir. E aí, amorosa. E aí, esse é o encontro perfeito de homem e de mulher. Esse é o equilíbrio de homem e Esse é o mulher. equilíbrio do relacionamento, Pri. Exatamente. E que o que a gente vê hoje, na maioria dos casos, é o contrário de tudo isso. Exatamente, né? As mulheres resolveram ser o homem da vida delas. Disputar com o marido. Não. A mulher inverteu, né? A mulher que está na postura não só de salvadora, mas de mulher masculinizada, ela adotou uma postura de ser o homem da vida dela. Ela é o homem da vida dela. Só que aí, o que acontece? O que dói? Quando ela tem que ser o homem, ela não deixa de ser mulher. Aí veio a mulher cansada. Aí veio a nossa dinâmica que a gente vê das famílias, onde muitas meninas, empreendedoras, mulheres, viram as suas mães exaustas, porque o pai, ele era provedor, mas ele não era ativo, né? Então, ele entregava todo o dinheiro lá para a mãe que dava conta de tudo. Mulher, se você está vendo isso, não faz isso com teu marido. Ele tem que pagar o boleto, ele sabe muito bem, ele tem que dar conta das rotinas da casa, a rotina financeira. Isso é uma responsabilidade que precisa ser do homem. Sim. Porque a mulher fica exausta, Ju. A mulher fica exausta de ter que dar conta de tudo. E sai do lugar, né, Pri? E aí a exaustão tá aí para todo mundo ver, aí ela né? não consegue exercer o papel de amor, por exemplo, de amorosidade. Entra numa rigidez. E aí, assim... não consegue dar amor para os filhos. O que a menina dessa mãe cresce? Eu não vou casar. Não, olha o que eu estou vendo com a minha mãe. Deus me livre, eu vou buscar a minha independência. Homem nenhum vai estar no meu pé. Não dependa de homem. Não dependa de homem nenhum, porque é isso que a mãe fala para ela. A vida inteira. E aí ela cresce defendendo essa crença, honrando. Aí você vai honrar a mãe, a avó, você honra todas que vieram antes, num lugar de muita força e, consequentemente, de muita dor, né? Porque eu acredito que esse é o caminho. Exatamente. Desequilíbrio, dor, porque cansaço. O mundo se tornou muito feminilizado. E a missão do homem é defender. Eu gosto sempre de falar o seguinte. Numa guerra, não é convocado as mulheres. É convocado os homens. As mulheres ficam em casa cuidando dos filhos. Sim. E não é por incapacidade cognitiva, é fisiológica, é instintivo, é papel da humanidade. Existe o papel do homem, existe o papel da mulher. Então, quando o homem sai para defender, sabe quem que ele está indo defender? A nação? Não, a esposa. Porque senão a nação vai ser invadida e vão matar a esposa dele. Vai perder esposa e filhos. Está escrito lá em Efésios 5 que a missão do homem é amar e defender aquela esposa por toda a vida dele. Então,
Por isso que a sociedade se construiu dessa forma, porque existe a ordem de Deus, né? E hoje a gente vive uma era de liberalismo, de mudanças, onde querem mudar uma ordem. É uma ordem de Deus. Se você quer mudar isso, você acaba desprendendo uma energia gigante, fica cansada, porque assim, ó, todo mundo precisa, Ju, todo ser humano precisa seguir uma ordem. Ele precisa ter uma doutrina de vida, tá? E aí as pessoas que não acreditam em Deus, que não seguem a Bíblia, que acreditam em todas as religiões, o generalismo, não, eu respeito todo mundo, e vão buscando outras doutrinas que não a verdade, porque existe uma verdade só, ponto. E eu, a partir do momento que eu entendi isso, eu me posicionei e fale quem quiser falar. Existe uma verdade, a que está escrita e a que tem fundamento e a que dá certo até hoje. E quando a pessoa ela não acredita nisso, que ela quer buscar suas próprias verdades, ela desprende uma energia gigante, tentando se movimentar e viver em cima de uma verdade que é confusa para ela, Sim. porque é uma coisa que ela criou na cabeça dela. Entendeu? Então, quando a gente nega essa ordem de vida, a gente realmente se torna uma pessoa muito mais estressada, muito mais cansada, confusa, crises existenciais, crise no trabalho. Crise o tempo todo. Crise o tempo todo. É entendeu? bem isso. Porque é estressante você querer inventar a roda. Já foi inventada. É bem isso. E uma reflexão aqui, né, Pri? A gente sabe quando a gente não está no nosso lugar, a gente sabe quando a gente está fazendo esforço demais quando as coisas não acontecem. Eu acho que a dor é muito grande, né? E eu costumo dizer isso, inclusive, né? A gente, quando está funcionando no nosso lugar, dentro da nossa energia, dentro daquilo que a gente veio, é leve. É fluido. Ju, a vida com Deus é leve e quando é pra você, é tudo leve. Tudo que você tá fazendo na força, tá errado. Sabe por quê? Bota um ponto de atenção ali. É só se perceber, olha só. E quando a gente fala, essas frases de efeito, elas precisam ser aplicadas. Vamos lá. Você me convidou para vir no seu podcast, nós conversamos. Aí nós encontramos uma agenda, fechamos o horário, eu me arrumei, tá tudo, não tive atraso, estou aqui no horário e tá tudo acontecendo. Era para eu estar aqui. Agora, se a gente ficasse se falando, você não me respondesse, ou eu não te desse atenção, ou não tivesse agenda, ou no dia quebrasse o microfone, ou o meu carro não funcionar. Entende? Esses são os sinais que você precisa ter em alerta, que você está fazendo força desnecessária. Porque tudo com Deus é leve. É fluido. É leve. Acho que essa é a... Encerra o podcast, porque esse foi o aprendizado aqui, a reflexão mais profunda desse papo. A gente tem os outros perfis, né? Não, com certeza. Não estou encerrando não, Pri. Porque realmente foi profundo, né? Eu falo muito e venho refletindo muito sobre isso, né? Tá pesado, tem alguma coisa errada. Você não tá no seu lugar. Começa a se questionar. Outro exemplo que eu gosto, pegando esse gancho, já que foi profundo, é assim, ó, você comprou um equipamento e você vai abrir esse equipamento. Existe um manual de instrução, certo? Só que, e foi um engenheiro de produção, de material, um engenheiro, ele desenhou aquele equipamento, aquele material, e ele tem um modus operandi. De abrir, de montar, de encaixar. O que a gente faz, às vezes? A gente vai abrindo tudo, não lê manual, não lê, e vai tentando na força, arrebenta uma coisa aqui, aperta outra coisa ali. Tá correto? Não. Aquilo ali, um engenheiro que estudou X anos e vários anos de pesquisa para desenvolver aquele equipamento, um microfone como esse, você tentar encaixar tudo na força, tá correto? Não. Então, existe, tá, um jeito leve de fazer as coisas. Quem não está se atentando ao manual é você. Perfeito. Se conecta contigo, vai busca o autoconhecimento, analisa, recalcula a rota. Eu diria que antes do autoconhecimento, a espiritualidade. Eu acho que ela é mais. Se eu tivesse. É o principal, né? Eu sempre fui muito religiosa. E se eu tivesse sido mais espiritual antes de ser religiosa, eu teria mais cedo acordado para a vida. Mas também Deus é que sabe de todas essas coisas. No tempo certo, né, Pri? Vamos para os outros perfis? Quero saber. Vamos lá. Assim, eu já me identifiquei com o primeiro, né?
Eu vou trazer um outro que é bem comum, tá? Diante do ser amado, que é aquela pessoa que busca ser amada, a gente tem o ser aceito, que é o que busca aceitação. O que busca aceitação é aquela pessoa que eu intitulei de agradadora. Tá. O agradador, ele faz de tudo para se sentir amado. Um salva. Salva, o outro agrada. Um traço muito forte do agradador é não conseguir dizer não. Sabe aquela pessoa que desagrada até por não conseguir dizer não? Porque assim, você dizendo sim, não, você não conseguindo dizer não, você vai estar desagradando alguém, porque você não é onipotente, onipresente, você não é o... né? Você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí, o que é um outro sinal desse perfil? Pequenas mentirinhas. Abrem as portas dos infernos, mas pequenas mentirinhas. Vamos supor, eu hoje, de repente, fiquei com preguiça. Hoje eu não estava um dia legal, uma dor de cabeça, coisa assim. Que não foi uma mentira, de manhã eu estava mesmo. Mas, Ju, olha, aconteceu um imprevisto, eu vou ter que ir para tal lugar e eu não vou conseguir uma estar história. hoje. Eu vou inventar uma desculpa. Não fala a verdade, porque poderia ser a verdade e a pessoa... Isso. Mas ela não consegue. Sim. Porque o que acontece? No momento que essa pessoa carrega a dor da rejeição, enquanto o outro carrega a dor do não amor, que eu falo, o agradador, ele carrega a dor da rejeição e do abandono. Então, ele não diz não porque ativa um gatilho da infância de se sentir rejeitado. Perfeito. Então, ele tem medo do que o outro vai pensar a respeito dele. E aí, é aquela mulher que ela tem um traço muito forte de dependência emocional. Normalmente, as pessoas que são abusadas, que as mulheres que sofrem assédio físico, moral, são as agradadoras. Não tem quando tu vê assim, nossa, ela apanhou o marido e tá ali, ela não consegue sair dessa situação. Ela não consegue porque aquela migalha que ela tem sustenta ela, porque se ela não tiver aquilo ali, ela morre. Ela morre. E ela já atrai, muito provavelmente, por isso. Atrai o abusador, total. A agradadora atrai o abusador. O ser amado lá, o salvador, atrai o problemático. Sim, né? sim. Porque o que... Na verdade, ela busca pessoas que vão ao encontro das feridas que ela tem. Plug então, para tomada. Plug para isso. tomada. Nós somos assim na vida. Eu tenho um comportamento muito autoritário. Então, eu estou sempre pegando pessoas que morrem de medo Sim. de receber uma ordem. E eu tenho que estar me cuidando o tempo todinho nisso, porque é plug para tomada. Onde que isso acontece? Na padaria, quando eu vou comprar pão. Porque como eu sou muito autoritária, olha como eu estou aqui falando... Eu tenho que cuidar disso, mas essa é a minha essência. Sim. E é isso que faz eu trazer clareza para as pessoas. Só que, às vezes, por exemplo, eu vou na padaria e eu preciso pedir um pão e a menina está lá toda nervosa, ela não se acha, e eu estou impaciente, eu estou pedindo e... Aí eu penso, tá bom, Priscila, é o teu autoritarismo atraindo pessoas que têm problemas de inferioridade. Calma. Daí eu falo, calma, tá tudo bem, só quero pãozinho. Daí eu faço uma brincadeira e eu... Dá uma... Relaxa o meu comportamento também, porque se deixar, a gente vai no automático. Sim. Então, a gente é plug para tomada. Então, a agradadora, ela vai estar sempre atraindo o abusador. Vai estar sempre atraindo aquele cara que, entendeu? O controlador. E aí, para não indispor, para não ter problema, para não perder aquela migalha, sabe aquela pessoa que fica encontrando várias respostinhas, caminhos para justificar o erro do parceiro? Mas é que, na verdade, ele fez isso, ele fez aquilo. Também não foi assim. Não, ele curtiu a foto lá da guria, mas é porque aconteceu. O dedo dele ficou sem querer na tela. Ela cria fantasias, ela é bastante ilusória. Ela vive uma ilusão da princesa. O mundo dela. É o mundinho dela. E aí, naquele mundo ali, ela se afasta de todo mundo. Ela não sai mais com as amigas. Ela fica... ela deixa a disponibilidade para ele. Por exemplo... Chegou o final de semana, não sei, ele não me convidou para nada ainda, mas eu não vou marcar nada porque pode surgir um convite. Sim. Daí, conforme ele dá o comando... Aí ela tá pronta. Aí ela arquiteta a vida dela. Então, ela se encaixa, né? Ela vive a vida do outro. Ela vive a vida do outro. Perfeito. Então, esse comportamento é o do agradador. O que é o legal dessa pessoa é que, assim, ela é mais flexível, ela é mais amável, ela tenta fazer para, né, o outro se sentir bem. Então, tem o recurso desse comportamento. Mas o alerta está em você entender que
putz, eu me comporto assim, eu preciso evoluir. Que é o desequilíbrio Que é o do desequilíbrio, perfil, né? Se a gente fosse colocar aqui, o desequilíbrio é esse. Exatamente. Ela tá o tempo todo vivendo a vida do outro e se justificando no mundo Basicamente, dela. dependência emocional, né? É a mulher que, de alguma forma, sofreu rejeição e abandono. E a dor que ela carrega do abandono do pai ou da mãe... Reflete no externo, no reflete relacionamento. no externo. Então, assim, como ela não recebeu nada, um tapa na cara pra ela é amor. Entendi. Entendeu? Ela não recebeu nada. E aí se acostuma com aquilo e acha que aquilo é o natural, é o normal. Tá bom. A mulher não é resistente? A mulher não é resistente? É bem Porque se fosse um homem dando um tapa na cara do homem, o que ia acontecer? Nossa. Fogo, faísca. Entendeu? Entendeu? A força da mulher é a resistência. Então, nesse caminho, a agradadora, ela vai suportando, até que alguém... até que um dia ela acorda, até que um dia, né, alguém a salva, enfim. O alerta está em reconhecer. Por isso que eu falei e repito, isso aqui vai salvar muitas famílias. Com certeza. Muitas Com famílias certeza. ainda um dia. Vai ser um conteúdo para parar, refletir, olhar e um caminho, né? E é um propósito mesmo, Pri. É uma missão, com certeza. Missão. Eu criei... Aqui a gente só tá dando um, né? Só insight, porque assim, o que eu tenho desse conteúdo aqui... Ele é gigante. O comportamento que eu tracei da Salvador é desse tamanho. Acredito. É deste tamanho. Dá um treinamento uma manhã inteira. Essa mulher, a Salvador, ela é fechada para o relacionamento. Normalmente ela não se relaciona, é bem espaçado. Sim. Ela conhece uma pessoa aqui, daí não deu certo, daí ela se fecha e vai salvar todo mundo. Aí ela namora lá na frente, tal. A agradadora, ela namora com um só a vida inteira. Sim. Ela suporta, ela resiste, ela não pode ficar sem aquilo ali. E é o fim do mundo ficar sem E aí aquilo tem ali. a terceira mulher. Curiosa. Ela busca compreensão. A terceira mulher busca compreensão. Ela busca ser compreendida no mundo. Para que ela seja compreendida, ela se torna manipulável. O que é isso? Ela se torna flexível demais para quem a compreende. Sabe aquelas pessoas que são bem místicas? Buscam N caminhos, ayahuasca, signo, e todo tipo de misticidade, todo tipo de volume de informação, porque ela vive numa incompreensão. Ela não se compreende, ela carrega essa dor de falar muito e ninguém compreender. E aí ela vai buscando. E ela vai buscando respostas, ela é a mulher do porquê. E aí, é a mulher que se encaixa em qualquer situação, em qualquer relacionamento que a compreenda. Então, ela vive para o outro, ela consome conteúdo demais, ela lê demais, ela estuda demais, ela se isola, ela vive num isolamento social, tá? E essa mulher... ela tem muito senso de imaginação. Então, ela é a pura ilusão da princesa que amanhã ele vai casar comigo. Sim. Cria esse mundo realmente de... Só que ela é zero apegada ao amor. Porque ela só precisa fazer o seguinte, falar uma frase e alguém falar assim, ó, nossa, eu te entendi. Quando vem o cara que é manipulador, pela compreensão. Pela quando ela busca a compreensão, exatamente. Quando ela encontra isso, ela conseguiu suprir. Você já viu aquelas pessoas que, se você pegar e entrar numa live de pessoas muito místicas, nada contra, tá? Eu só estou dando exemplos comportamentais. Se você entrar numa live de pessoas que são muito místicas, que buscam vários e vários caminhos, que são muito mais intuitivas, sensitivas, com mediunidade, coisas assim, elas falam muito, elas são bem prolixas, carregam a dor da não compreensão. Elas não se entendem. Entendeu? E aí, claro, isso reflete... E aí, quando vem alguém que a entende, putz, é o meu Bingo. marido. Amo ele. Achei o amor da minha vida. Ela diz eu te amo na segunda noite. Entendi. Segundo dia, tá? Só que o que acontece? Quando ele começa a exercer muito poder sobre ela, cai fora. Ela ama e desama
Muito fácil. Ela vive numa inconstância. O maior traço dela é inconstância. Então, ela não consegue ser constante. Ela muda de opinião o tempo todinho. Ela é flexível. Eu chamo de papel no vento. Onde que é o manipulável. É a manipulável. Onde sopra mais, ela vai. Entendi. Então, assim, enquanto a salvadora tem um perfil exato de homem que atrai ela, a agradadora fica num só e sonha com o primeiro marido, com o primeiro namorado, a manipulável é qualquer. O que me compreendeu, eu tô loiro, indo. Um dia ela tá com loiro, outro dia ela tá com moreno, outro dia ela tá com baixo, outro dia ela tá com alto. Porque diz respeito à compreensão. Sim. Então, sabe aquela que todo ano ela tem 3 presentinhos de Deus no Instagram? Em janeiro ela tem um, dali 3 meses ela tem outro presentinho de Deus, daqui a pouco o presentinho foi embora, vem outro presentinho de Deus. Essa é a que carrega a dor da não compreensão. Porque não faz sentido. Da mesma forma que não faz sentido se isolar numa postura de não sair, de não conhecer ninguém, de não se relacionar com ninguém, também não faz sentido trocar o tempo todinho. É falta de amor próprio, de conhecimento de se reconhecer, porque, putz, como é que você começa um hoje, amanhã outro? É que são os extremos, né, Pri? Não faz sentido não isso, faz. entendeu? E o que é sofrido? O homem, ele, na relação, ele busca sexo, ponto. É instinto do homem se relacionar e querer o sexo. A mulher é sentimento. A parte relacional da humanidade é a mulher. Ou seja, nesse relacionamento que ela vai trocando, ela está amando 3, 4 vezes no ano. Então, é falta de compreensão, entendeu? É o curar a ferida. Ela está buscando curar essa ferida. Então, assim, essa mulher, o que a gente faz? A gente aterriza ela. Enquanto a salvadora, a gente tira ela dessa dor, dureza. Enquanto a agradadora, a gente tira ela dessa sofrimento, desse vazio, dessa dependência, dessa droga que é aquele relacionamento, porque é igual o vício da droga. A não compreendida, a gente traz ela para a Terra, porque ela vive no mundo da Lua. Então, olha só, você vai eleger. Se você quer só estudar sobre signo e o signo é o teu autoconhecimento, é a tua vida. Não é o que eu indico, mas se ela quiser isso, ela vai seguir aquele caminho ali, ela vai tomar as compreensões de uma coisa só. Tem que haver um contentamento de informação, que é o que ela não tem. Então, para de voar, para de sonhar Volta. muito. Aterriza. Aterriza que o mundo é físico. Aterriza. O espiritual acontece antes do físico, porém, precisa estar no físico consciente. Perfeito, perfeito. E tu acredita que isso leva, Pri, assim, tu fala das polaridades também, né? Esse desequilíbrio da mulher, ele é responsável também por questões dentro de um relacionamento, por exemplo, que a gente vê constantes separações, falta de realmente, não digo segurar, mas não tem paciência dentro de um relacionamento, não consegue Relações permanecer. saudáveis, né? Isso. Tu acredita que isso existe a relação? A despolaridade, né? As polaridades invertidas, eu não acredito. É uma verdade e é o grande mal do século. As pessoas não conseguirem mais se relacionarem por conta da polaridade invertida. E a grande causa de separações hoje é isso. Aí vem as varas aí, família e tal, dizer que não, que foi isso, que foi aquilo. Mas tudo, se você for analisar o comportamento, é isso. E o que esses comportamentos, esses 3 comportamentos, tem algo que eu não falei ainda, que é você tem um pouquinho de cada. Eu ia te perguntar 33%, isso. Você caminha em cada um deles. 33%. Eu vejo que assim, a gente tem, né, dentro do percentual, 33. Tem aí tem pessoas que desequilibram, porque assim, eu quero ser compreendida. Mas tem pessoas que não se sentem amadas ao ponto de são super compreendidas e 100% não amadas. Aí está o desequilíbrio. Então, a gente tem um pouquinho de cada uma e a gente busca um pouquinho de cada um. Sim. E precisa trazer equilíbrio. O equilíbrio. Equilíbrio, entendeu? Porque não ser amada dói para o ser amado. Mas não ser compreendida não dói. Entende? Então, tem que equilibrar. E essa polaridade, né, energia, o yin e o yang, o yin feminino, o yang masculino, energia feminina, energia masculina, ela é algo que realmente
está destruindo as famílias, as mulheres estão assumindo papéis que não são delas, porque os homens também não estão assumindo os seus papéis, e tudo começa no sistema familiar, né? Onde nós já citamos aqui. Uma mulher que cresceu vendo a sua mãe... Repete. Uma mulher que cresceu vendo a sua mãe ser, né, a comandante, a governante daquela casa, porque a mulher lidera e o homem governa. São papéis diferentes. E liderar e governar é diferente. Então, a mulher nasceu para liderar. Tanto que eu tenho um evento, né, que chama-se Mulheres Curadas Lideram. Né? Por quê? Porque as mulheres nasceram para liderança. O líder, ele dá norte para aquela família. O governo exerce comando. Perfeito. Tá? Então, o líder, ele dá todos os nortes, todos os passos, e ele ampara. O governo dá comando. Né? Eu que coloco a ordem aqui. Exatamente. A palavra, a honra. E aí, quando não temos um pai que exerceu essa função, por quê? Recebeu também, ele não tem culpa. Não, ele recebeu vem lá de trás, da né? sua hereditariedade, muitas dores, né? A gente vem de muito e muito tempo caminhando para isso. O feminismo trouxe muito isso, porque feminilidade e feminismo são coisas diferentes, né? Feminilidade é energia, feminismo é um movimento que está caminhando para esse caminho que nós estamos vivendo aí, mulheres fortes e masculinas. Do desequilíbrio. Então, quando a gente tem uma mulher que está exercendo uma energia muito masculina, veja bem, nós temos a energia feminina e masculina dentro da gente. Todos nós. Um casal tem o homem e tem a mulher. Dentro dela tem energia masculina e dentro dele tem energia feminina. Só que o papel, exercer a função dentro do casamento ter a energia feminina com a mulher e a energia masculina com o homem. Relações homossexuais. Existe energia feminina e masculina. Um dos parceiros é mais masculino e o outro é mais feminino. Independente se é homem ou se é mulher. Então, até nas relações homossexuais precisa do equilíbrio. Tem um que dirige, o outro que vai no carona. Sim. Entendeu? Tem um que vai para a cozinha, tem um outro que vai para a cozinha, tem um que vai trabalhar. É assim que funciona a vida. Porque não dá para todo mundo fazer tudo. Que bom é dividir, né? Eu tenho uma frase do Caio Carneiro que ele fala: uma tristeza dividida é meia tristeza. É verdade, ele fala isso. Então, se você tem alguém para dividir a sua vida, os momentos difíceis, porque a vida não é fácil. Não, desafio o tempo todo. E ninguém te deve nada, tá? Ninguém deve nada para ti. Vai, faz o teu corre. Então, se tem alguém para você dividir esse fardo de passagem, que nós estamos aqui de passagem, cara, que bom, que maravilhoso. E que bom eu não precisar fazer tudo. Sim, sim. Realmente, eu acho que trazer um pouco mais dessa vulnerabilidade, trazer um pouco mais do equilíbrio. Exato, porque assim, quando uma mulher está na polaridade invertida, ela está inconsciente. E ela atrai pessoas inconscientes também com polaridade invertida. Sabe a mulher macho atrai o homem banana? Tá aí. Tá aí. O homem frouxo. Aí ela é natural, né? Se você tá no masculino, você vai atrair. Ela vai atrair um homem que tá no feminino. E aí o que acontece? Ela fica ali, ó. Aí já é quinta-feira, ele me convidou para sair. Até agora ele não me mandou uma mensagem. Eu não sei nem aonde a gente vai. Sim. É um frouxo. É um homem frouxo que não tem atitude. Por quê? Porque tu tá sendo masculina? E aí quem que tem que ceder? Não sei. Quem que teve a consciência primeiro. E aí existe um papel para a mulher que ela precisa aceitar. Primeiro, de ser mulher. Segundo, que o homem governa, ela lidera. Terceiro, que esse papel de espiritualidade, de consciência, de autoconhecimento é dela. Ai, mas o meu marido não está acompanhando. Que é uma queixa que, assim... Nossa, mas eu vejo direto isso. Tudo bem, o teu marido não está acompanhando. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você está preparado para entrar na minha mentoria? Porque o exemplo arrasta ou afasta. Perfeito. Se você mudar a ponto de ver que aquilo ali não faz mais sentido para você,
pode dar problema. Uhum. Então, vamos partir do princípio que você vai ter que se sacrificar para o exemplo arrastar? Porque, Ju, não existe. Nós somos ondas, nós somos sentimentos, nós somos física. O que acontece? Quando você muda a sua vibração aqui dentro, eu estou masculina, eu estou começando a ser feminina, eu estou deixando de ser masculina. Alguém tem que ser. Sim. E você vibra no feminino, vibra, bate em quem? Nele. Ele vai ser obrigado a mudar, ele vai se sentir na necessidade. É obrigado. E sabe quando que ela consegue fazer isso? Nas pequenas coisas. Sim. Para de dar comando como se fosse a mãe dele. Não, você não é a mãe, você é a esposa. Vai levar o lixo. Tu não fez isso ainda. E nananã. E aí elas perguntam, Pri, mas eu vou deixar as coisas ali, eu não vou fazer. Deixa. Vai estourar. Eu falo isso também, e aí? Vai estourar. É entendeu? bem isso. E assim, é como eu falei, se não arrastar, vai afastar. Uhum. E infelizmente, Ju, a gente vive a era da informação. Assim, ó, eu sou completamente contra a separação. Em último caso, você tem que lutar até o fim pelo teu casamento, começando por você. Sim. Você é o primeiro, né? Se tu não te prioriza, se você não olha pra você, se você não ajusta... Assim, eu vejo que as mulheres, elas pensam da seguinte forma. Eu vou fazer algo para ele mudar. Não, quem tem que mudar é você. É difícil demais a gente ter que mudar e o outro não estar mudando. Esse é o desafio. Mas, assim, é o único caminho da mudança. Caso contrário, eu sempre deixo claro para as minhas mentoradas. Vamos resolver? Separa. Ela não quer, porque tem amor. Porque tem sentimento. Existe sentimento envolvido. Porque tem honra. Porque tem comprometimento, porque tem palavra. Não é esse o caminho, mas eu gosto de chegar lá para ver se elas peitam. Não. Então, assim, ou você escolhe separar ou você escolhe mudar você. E aí... Tipo assim, você prefere tolerar e mudar e ter a mudança do comportamento ou vamos separar, então? É que não é externo, é interno, né? E é esse processo que a gente fala, né? Pri, pra gente ir pro final do nosso papo, né? Eu, por mim, ficaria aqui a tarde inteira, né? Mas me fala um pouco mais aí, como que nesses desequilíbrios todos, neste processo, em tudo que a gente conversou no nosso papo, como faz para encontrar esse equilíbrio, esse caminho e se transformar nessa mulher aí que consegue ser mulher na força dela, né? No lugar dela, na resistência, na sabedoria, no que ela realmente precisa? Tem uma série de ações que uma mulher precisa instituir na vida dela, uma série de mudanças de comportamento, pequenas ações, não é nada que vai doer, não é nada que tenha que pintar a cor da casa, não é nada disso, tá? É muito pequeno. Mas o primeiro passo de todos e o mais importante é se conectar com Deus. Perfeito. É o caminho. Aliás, ela pode até não fazer as outras coisas, mas ela vai ser preciso. Mas ela precisa se conectar com Deus. Ela precisa entender que primeiro na vida dela é Deus. Depois é ela. Depois é o marido dela. E depois o filho. Essa vai doer para algumas. Mas é esse o caminho. A prioridade de uma mulher é servir aquele relacionamento. E a prioridade de um homem é proteger aquela mulher. Perfeito. Quem protege o homem? Deus. Perfeito. Essa é a tríade. E o que acontece? Essa mulher que dá mais importância para o homem, para Deus e para ela mesma, o homem vai ter que conquistar ela todos os dias. Porque aí o instinto do homem é de conquista, de caça, né? E o da mulher de ser protegida. Quando ela fala o seguinte, tudo bem, né? Nós acabamos de discutir, enfim, você está me cobrando isso, mas eu vou orar. Eu vou consultar a Deus, porque eu não tomo nenhuma decisão na minha vida sem que o Altíssimo esteja presente. Esse homem vai ficar maluco? Oi? Como o que assim? você está dizendo? E contra Deus, ele respeita? Então, imagina só esse tipo de postura. Não, mudou todo o relacionamento. Mudou a vida. E tipo assim, olha só, não, agora eu tenho meu ritual com Deus, todos os dias eu, sei lá, às 10 horas da noite, eu fecho meu quarto. Não entra filho, não entra marido e eu vou me conectar com Deus. Essa maluca tá fazendo. Sim. Deus é o centro de tudo da nossa vida. Quando uma mulher que está despolarizada, que ela está sem a energia feminina, ela está sem Deus na vida dela. Ai, mas eu rezo, eu oro. Eu não estou falando de reza. Eu estou falando de espiritualidade. É conexão. Eu estou falando de profundidade. Eu estou falando de você se abraçar. Eu estou falando de amor próprio por amar a Deus.
Se ame por amar a Deus, não porque você se ama. Eu me amo porque Deus me ama e tudo que Ele fez é perfeito. Quando você começa a entender isso, sentir isso, aí você começa a colocar as portas da espiritualidade dentro da tua casa. E aí, o teu marido vai começar a te consultar. Ele vai começar a dizer assim, fala lá com teu Deus e vê se essa decisão aqui é... Entra em harmonia, né? Em equilíbrio lá. Exatamente. O Thiago Brunet, rapidinho, dá para contar? Ele conta uma história que é o seguinte... O tempo é seu. O Thiago Brunet, ele conta uma história que é o seguinte. Quando eles estavam nos Estados Unidos, já com a vida estabelecida, ele terminando de escrever o livro Especialista em Pessoas, e aí ele teve numa das orações, estava começando a pandemia lá, 20 de março, o Espírito Santo ministrou e para ele, no coração dele, assim, ó, volta para o Brasil. Ele falou, como assim? Eu estou estabilizado, eu estou com a minha vida ganha, estou com filha americana aqui, meus filhos, acabei de comprar uma casa, você está me pedindo para ir para o Brasil? Chamou a Giannini, que é a mulher dele, e falou assim, Giannini, Deus está mandando a gente voltar para o Brasil. Ele, nossa, ela não entendeu nada. Só que daí ela disse assim, ó, Deus vai nos dar um sinal. Nós vamos orar e Deus vai nos mandar um sinal até amanhã. E aí eu me emociono bastante contar essa história, porque eu sou bem seguidora dele. E aí Ele é incrível. No outro dia, eles estavam em casa e aí receberam uma ligação. Nessa ligação, era uma mulher que uma vez ele tinha feito uma viagem dessas que ele fazia para Israel, levando um grupo de turismo. E ela falou, eu gostaria de orar pela tua vida, nós nos conhecemos lá em Israel e tal. Ele falou, tudo bem. E ela começou a orar por telefone e tal. Ela não sabia onde ele estava, ela não sabia da vida dele, não sabia nada. E aí, no final da oração, ela fala, Deus está te mandando você voltar para o seu país. Eu não sei qual país é, mas ele está falando para você voltar. Então, o que acontece? Se você tem algo que você precisa, que está incomodando, você precisa colocar para Deus. E essa mensagem é para mim. Para que você coloque para Deus e diga assim, Senhor, me dá um sinal. E se você é casado, pergunta para a tua mulher, todo o direcionamento da tua vida está dentro da tua mulher. Até para fechar os grandes contratos. Às vezes, ela não vai entender nada, mas ela vai dizer sim ou um não que vai mudar a tua vida. E aí, nesse caminho, eles voltaram, né, teve outras coisas, mas assim, foi instantâneo, porque a mulher dele, sábia, falou, Deus vai nos dar um sinal. E Deus ouviu as preces da Giannini, da mulher dele. Então, é assim que funciona no casamento. O homem sábio, ele pergunta para a mulher dele, que está conectada com Deus, e Deus dá a resposta para a mulher. E aí a importância, o homem no seu lugar, no seu papel, e a mulher também exercendo a função de resistente sábia. Exatamente. Perfeito. Gente, que papo, né? Tem muita coisa ainda para falar. A gente vai ter o episódio 2, Pri, porque um episódio é pouco. Tenho certeza. Ou a gente vai fazer aquele papo estendido, né? Que ela sugeriu no início do episódio, assim, né? Vou pedir para vocês comentarem. Quero a Pri. Comenta no episódio, porque a gente vai ficar de olho lá para repetir. Dá para falar muita coisa. Eu tenho aí vivido internamente, né, estudado muito, e agora eu cheguei no momento de colocar para fora, que essa também faz parte da minha missão, de ajudar as pessoas a se reconciliarem dentro dos seus lares. E o Papo de Sucesso está aberto, disponível para te colocar essa tua voz para o mundo. Gratidão. Gratidão também, Pri. Quero que tu deixe aqui o teu @, onde as pessoas podem te encontrar, para poder ouvir um pouquinho mais, né, consumir mais o teu conteúdo, porque eu tenho certeza que lá elas vão se encontrar nesse tema também. Muito bom, Ju. Eu tenho o Instagram, né? Eu tenho outras mídias também, tenho o YouTube, tenho um canal que fica à vontade para falar sobre todos. Eu tenho TikTok, enfim, mas o Instagram é o nosso grande ponto de contato, eu também tenho meu site, mas no Instagram eu acabo gerando bastante conteúdo, então é o @Priscila Pereira Real. E eu trabalho com mentorias individuais, mentorias em grupos, e ali a gente consegue tratar os comportamentos nos pequenos detalhes, não vai doer nada. O soco no estômago, ele vem quando está na minha frente. Eu falo bastante coisa que dói lá dentro. Só que como uma boa mentora, né, Pri? É confronto. É, isso aí. Não me chama para passar a mão na cabeça, porque nem vai conseguir conectar. É bem isso. Mas é pro teu bem, é pro teu crescimento, e é assim, quanto mais rápido você sofrer esse soquinho aí, mais rápido você evolui. E daí ali então no @Priscila Pereira Real, esse nome foi Deus que me deu também, eu estava de joelhos, e ele diz, põe o real que vai dar certo. Então, não tiro esse nome, não é meu sobrenome, mas eu uso como
como o posicionamento no Instagram. E aí também eu vou começar a fazer algumas lives para trazer mais dessas mensagens, eu tenho eventos presenciais, enfim, me acompanha lá que vai ter bastante coisa para a gente conversar. Instagram é o canal, né? Ali você acessa tudo. Pri, quero agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, por compartilhar de uma forma tão linda o teu conhecimento e a tua missão. Tenho certeza que existe um propósito e uma promessa em cima disso. Existe sim. E as mulheres estão sedentas, esperando que tu coloque cada vez mais isso para fora. Gratidão. Amém, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse foi mais um Papo de Sucesso. Pri, gratidão e eu te vejo no próximo episódio.